Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula nós vamos estudar as tautologias, contradição e contingência, ok? Então fiquem ligados, são três assuntos que um é diferente do outro, mas os três vão ser abordados na mesma aula. Muito bem. Vamos iniciar então pelo primeiro assunto, que era a tautologia. Olha só, vamos ver a definição do que é uma tautologia. Tautologia, para quem ainda não conhece, é a seguinte: uma proposição composta. Lembra-se o que é proposição composta? Não? Então assiste nossa aula sobre proposições, conectivos e tabela verdade. Então uma proposição composta formada por duas ou mais proposições simples, P, Q, R, será dita uma tautologia se ela for sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições P, Q e R, que a compõem. Vamos explicar então o que seria basicamente a tautologia. Olha só, para ser uma tautologia não importa quem seja as suas proposições simples, P, Q, R, não importa se João é alto, Marcelo é magrelo, unicórnio é verde, não importa. O que importa é que na junção de todas essas que cria a nossa proposição composta, a junção de todas elas, a tabela verdade final será inteira verdadeira. Se a tabela verdade final será inteira verdadeira, isso significa que ela é uma tautologia. Além disso, se a gente pensar, poxa, se está tudo verdadeiro, vamos pensar no seguinte: uma pessoa, um prefeito, um candidato a prefeito, tá, numa cidadezinha lá. Um candidato a prefeito, ele é eleito ou ele não é eleito. Será que isso daí seria uma tautologia? Vamos pensar, poxa, se eu estou falando com um candidato, ele é eleito ou ele não é eleito. Cara, dentro do universo que nós temos aqui, existe alguma maneira, fora essas duas que eu disse, para um candidato a prefeito? Ou ele é eleito ou ele não é eleito. Existe uma terceira possibilidade? Não, ou ele é isso ou ele não é isso. Então isso daí que eu estou afirmando para vocês é uma tautologia, porque um candidato a prefeito é eleito ou ele não é eleito. Meu, isso daí dá uma tautologia, porque só pode acontecer uma ou outra. Então, a tabela verdade disso que eu acabei de falar para vocês seria uma tautologia, ok? Mas vamos ver um exemplozinho de tautologia? Olha só. P e Q implica em P ou Q. Será que isso daqui, vai ser uma tautologia? Vamos pensar. Vamos construir a tabela verdade para ver se isso daqui vai ser uma tautologia. Eu tenho P e Q, duas proposições. Quantas linhas tabela verdade? 4. Então seria V, V, F, F, V, F, V, F. E aí seria aqui V, V, F, F, VF, VF. Então, isso é a minha primeira parte a ser resolvida na tabela verdade, ok? A segunda parte a ser resolvida na tabela verdade é esse daqui. Então, aqui está a minha segunda parte a ser resolvida. Na conjunção, lembra-se que a falsidade ela é forte, ou seja, se aparecer um falso, o resto vai ser tudo falso. Então, só é verdade na conjunção se ambas forem verdade. Então, a única que é verdade é essa daqui. O resto é tudo falsidade. Agora, na disjunção simples, a verdade ela é forte, ou seja, se apareceu uma verdade, tudo vai ser verdade. Sendo assim, ela só é falsa se ambas forem falsas, que é o que nós temos aqui. O resto é tudo verdade. Por fim, vamos analisar a nossa condicional aqui, do nosso se então. A nossa condicional só tem uma condição dela ser falsa. Qual é a condição dela ser falsa? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, quando acontecer o caso Vera Fischer. Bom, analisando aqui. Verdade, verdade, gera verdade. Falsidade, verdade, gera verdade. Falsidade, verdade, gera verdade. Falsidade, falsidade, gera verdade. Veja bem, tudo isso que nós encontramos aqui no finalzinho deu verdadeiro. Logo, isso daí que eu acabei de afirmar para vocês é uma tautologia. Então, se tudo isso daí é uma tautologia, se tudo isso aqui é uma tautologia, a gente vai afirmar na nossa questão, se fosse um exercício aí do concurso, que está correto, que vai ser tautologia. Então, se eu pegar a
conjunção entre duas proposições, colocar a condicional e depois a disjunção simples entre essas duas proposições, isso gera uma tautologia, tá bom? Vamos ver o próximo, então? Olha só, questãozinha, novamente, para a gente analisar a tautologia. Veja bem, um estudante de direito com o objetivo de sistematizar o seu estudo criou sua própria legenda, na qual identificava por letras algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças, proposições. No seu vocabulário particular constava, por exemplo, P, cometeu o crime A, Q, cometeu o crime B, R, será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão no regime fechado. E S, poderá optar pelo pagamento de fiança. Muito bem. Ao revisar os seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que segue. Então, veja bem, ele falou tudo aí para essa questão e não nos importa nada. O que nos importa é isso daqui dela. A sentença P implica em Q, C somente C, não Q implica em não P. Será sempre verdadeira. Será sempre verdadeira. Isso significa tautologia. Ah, professor, é claro que é uma tautologia. A gente está tendo a aula de tautologia? Sim, a gente está tendo a aula de tautologia, mas imagine você prestando a sua prova, o seu concurso, não vai estar lá alguém para te dizer, olha, meu querido, vai começar a questão de tautologia, fique atento. Então, são palavrinhas que nos chamam a atenção, que fazem com que nós encontramos o que está pedindo, que nesse caso é a tautologia. Então, será sempre verdadeiro. Isso é uma tautologia. Independente das valorações de P e Q, como verdadeiras ou falsas. Bom, será que isso daí vai ser uma tautologia? Vamos pensar. Gente, aqui eu tenho um C e somente C, tá? C e somente C, quando que é verdade o C e somente C, que é a bicondicional? É verdade no caso VV e no caso FF, ok? Mas olha só, P implica em quê? Gente, a negação de P implica em quê? Ou seja, perdão, a negação dessa não. A equivalência dessa implicação, o que é equivalência? Igualdade, não é? Uma igualdade, são iguais. A equivalência dela seria o quê? Volta negando. Não lembra as equivalências? Assista a minha aula sobre equivalências para vocês recordarem. P implica em quê? Quem que seria a equivalência dessa daqui? Quem que seria a equivalência? Volta negando. Então seria não que implica e não P. Olha esse daqui. Não que implica e não P. Não é o que nós temos aqui? Não que implica e não P. Ou seja, esse carinha aqui, ele é equivalente a esse daqui. O que significa eu falar isso? Que quando esse primeiro for verdadeiro, esse segundo também vai ser verdadeiro. E quando esse daqui for falso, esse daqui também vai ser falso. Então, é os casos que geram uma verdade na bicondicional, quando ambos forem verdadeiros ou ambos forem falsos. Isso daí gera uma verdade na bicondicional. Logo, não importa quem seja P e Q, isso daqui sempre vai ser verdadeiro. Então, será uma tautologia. Logo, ela está certa, beleza? Então, olha só, essa questãozinha aqui, o que nós fizemos? Nós analisamos todo o conceito aqui dado e vimos que era uma equivalência da outra. Então, muitas vezes as questões envolvem vários conceitos ao mesmo tempo de lógica. Neste caso, além da tautologia, nós sabemos o que é uma tautologia, precisávamos saber o conceito das equivalências lógicas. Nesse caso, a equivalência da condicional, que é do volta negando, perdão. E tem o caso ainda do Neymar. Lembra? Neymar nega o primeiro ou mantém o segundo. Mas isso é o caso das equivalências. Se quiser saber mais, assista a minha aula de equivalências lógicas. Vamos dar sequência ao nosso assunto aqui, então? Agora vamos falar da contradição. Vimos uma tautologia, agora vamos ver a contradição. O que seria essa contradição? Vamos ler. A contradição no raciocínio lógico pode-se definir como sendo uma proposição composta P, que seria uma P, Q, R, várias simples, né? Que possui como valor lógico apenas falsidades F.
não importando quais forem os valores lógicos das proposições componentes P, Q e R. Ou seja, as contradições, então, seria o que as contradições? O contrário da tautologia. Enquanto a tautologia, na tabela verdade, é tudo verdadeiro, na contradição, a tabela verdade é tudo uma falsidade, certo? Então é somente isso daí. Vamos ver um exemplo, então, de contradição? Olha só, trouxe aqui, vamos montar essa tabela verdade. Quantos elementos? P e Q, só duas proposições simples. Então seria V, V, F, F, VF, VF, V, V, F, F, VF, VF. Agora, como tem negação, eu começo resolvendo essas negações, então. Então aqui eu vou chamar de 2, que eu vou fazer essa negação. E aqui também vou chamar de 2, que eu vou fazer essa negação. Então ficaria F, F, V, V. Aqui ficaria F, V, F, V. Agora o que eu resolvo? Agora eu vou resolver este daqui. Esse daqui ficaria uma disjunção simples entre este e este aqui. Na disjunção, se apareceu um V, tudo é V. Ou seja, só é falso quando tudo for falso. Muito bem. Então aqui dá V, V, F, V. Esse é o terceiro passo a resolver. O terceiro passo aqui a resolver é esta conjunção. Na conjunção, se apareceu um F, tudo será F. Só vai ser verdade quando ambos forem verdade. Então, vamos analisar. F e V. Isso dá F. F com F dá F. V com V dá V. E V com F dá F. Finalizando, temos que analisar a bicondicional. Quando que a bicondicional ela é verdade? Ela é verdade quando ambas as premissas forem verdade, ou ambas forem falsidade. Ou seja, se for VV ou se for FF. Se for VF ou se for FV, isso daqui dá falso. Então vamos analisar o que eu tenho. Eu tenho V e F diferentes. Falso. VF diferente. Falso. FV diferente. Falso. VF diferente. Falso. Então são tudo falsidade. Por isso que é chamado de contradição. Então a contradição, galera, é isto mesmo. A contradição é da tabela verdade, tudo falsidade. Ou seja, não ter nenhuma verdadezinha. Tá bom? Isso que é a contradição. Agora, para finalizar, a contingência. O que seria a contingência? Vimos que a tautologia, então. A tautologia é quando tudo é verdade. A contradição é quando tudo é mentira, tudo é falsidade, tudo é F. E a contingência é quando tiver os dois. Quando tiver verdade e falsidade na mesma tabela verdade. Isso que é a contingência. É o que ocorre na maioria dos casos, tá? Então, entre duas proposições simples, diferentes, analisando-as, tipo, P implica em que? P ou que? P e que? P, C e somente C, que? Isso daí dá sempre o quê? Uma contingência, porque pode dar valores verdadeiros ou valores falsos, dependendo da situação, das premissas que eu estiver analisando, tá bom? Então, a contingência fala justamente isso. Ocorre quando há tantos valores verdadeiros quanto valores falsos, na última coluna da tabela verdade. É isso que é a contingência. Vamos ver um exemplo, então, dessa contingência? Olha só, vamos fazer a tabela verdade desse daqui. P e Q. Então, o P, eu tenho VV, F, F. Aqui eu tenho VV, F, F. E o Q? O Q eu tenho VF, VF. Agora, vamos analisar primeiramente, então foi isso daqui, certo? O primeiro conectivo lógico que eu estudo é este daqui, o da conjunção. Na conjunção, novamente, lembrando, só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então é verdadeiro, aqui é falso, falso, falso. Vamos analisar a bicondicional. A bicondicional, ela é verdade quando ambas forem verdades ou ambas forem falsidades. E ela será uma falsidade se uma for verdade e a outra for falsa. Primeira, VV dá V. VF dá
F. FF dá V. FF dá V. Então, vamos analisar no resultado da minha tabela verdade. Olha o resultado da minha tabela verdade. Quase foi uma tautologia, exceto pelo fato desse cara ser falso. Se esse daí é falso, os outros são verdadeiros, não importa. É uma contingência, tá bom? Se é uma contingência, porque deu valores verdadeiros e valores falsos na última coluna da tabela verdade. O que nós devemos fazer agora para melhorar mais ainda nosso estudo sobre as tautologias, contradições e contingências? Sabe o que é? Questões. Então vamos fazer algumas questõezinhas sobre esses três assuntinhos. Olha só. Primeira questão, então. Trata-se de uma tautologia. Então, ele quer saber de uma tautologia. A proposição apresentada em qual alternativa? Cara, a gente tem que analisar alternativa por alternativa. Mas, pensando nisso, vamos ver. Nós não temos nenhuma informação. Ele só fala que tem que ser uma tautologia. Aqui, ó, chove e faz frio. Então seria C e F. Meu, eu não posso afirmar que isso daí é sempre verdade. Pode chover e fazer um calor de 40 graus, não sei. Eu não posso afirmar isso. Vamos ver a próxima. Então, isso aqui não pode ser a minha resposta correta. Pedro estuda ou não estuda na UERGS, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Pedro estuda ou Pedro não estuda? O ou é isso daqui, não é? Pedro estudar, vou chamar de P. Pedro não estudar, eu vou chamar de não P. Se o Pedro estuda, Pedro não estuda, é a negação. Então, como seria a tabelinha verdade desse cara? Não seria VF? E a tabela verdade desse cara aqui seria VF, então a negação seria FV. No ou, se uma dessas premissas forem verdadeiras, ela inteira será verdadeira. Então aqui, ó, F e V dá V, FV dá V. Então, é uma tautologia. Agora vamos ver as outras. Se é verão, então faz calor. Se isso aqui fosse P e esse daqui fosse Q, eu teria P implica em Q. Meu, eu não posso afirmar isso. Pode ser tanto valores verdadeiros quanto valores falsos. Se o P for verdadeiro e o Q for falso, dá VF. Isso daí é uma falsidade na condicional. Então eu não posso afirmar isso. O próximo. Maria é alta e gosta de estudar. Maria ser alta e gostar de estudar? Não sei. Se fosse P e Q. Pode dar tanto verdade quanto mentira. Eu não sei, não consigo deduzir nada que será sempre verdade. Por isso, eu não posso afirmar nada da C e da D. E na E, a mesma coisa. Jorge estuda ou joga futebol. Eu não sei se ele estuda, não sei se ele joga futebol, então pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Se o Jorge estudar for falso e jogar futebol for falso, esse ou daria uma falsidade. Então não posso afirmar que sempre vai ser verdade. Por isso que só me restou a alternativa B como correta. Então, veja bem. Aqui eu só posso dar certeza naquilo que eu garanto que é verdade. Nesse caso, como que é o nome? Pedro estuda ou não estuda nessa universidade aí. Se ele estuda, é uma coisa. Ele não estuda, é a negação daquilo que eu disse de estudar. Então eu posso afirmar com toda a certeza que sempre será verdade o que eu disse ali. Por isso que ele é uma tautologia, tá bom? Vamos para a próxima questão? Questão número 2. Trata-se de um exemplo de contradição. A proposição. 2 é um número par e ímpar. Então aqui está dizendo que o 2, chamou 2 ser um número par de P e ser um número ímpar de Q. Meu, convenhamos, o 2 é um número par e ímpar. Se esse cara for verdade, esse vai ser mentira, porque um número ele não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, ou ele é par ou ele é ímpar. Se ele está falando que o 2 é um número par, o 2 não pode ser um número par, porque a tabela verdade vai dar uma mentira, vai dar uma falsidade. Logo, a contradição está aqui, logo na alternativa A. Vamos ver as outras por que estão erradas também.
Gramado é uma cidade bonita. Se e somente se, bicondicional, faz frio. Meu, Gramado, tá certo. O pessoal gosta de ir pra Gramado porque faz frio. Tudo bem. Mas se não tivesse somente o frio em Gramado, o pessoal gostaria de ir lá também, porque é uma cidade bonita. Mas é uma cidade bonita só porque faz frio? Eu não posso afirmar isso daí, se é ou não é. Então, eu não posso garantir que isso daí é uma contradição, que ela está se contradizendo. Eu não posso afirmar com toda a minha certeza. Por isso que ela está errada. C. Maria é alta e Pedro é baixo. Novamente, tem o E da conjunção aqui, ótimo. Mas Maria ser alta pode ser verdade ou pode ser mentira. Pedro é baixo, pode ser verdade ou pode ser mentira. Eu não posso afirmar que isso daqui ou é verdade ou é mentira. Eu não posso afirmar. Tá? Então, por isso que também está errado. Olha só. Se 2 é um número par, então Maria é alta. Meu, se 2 é um número par, então Maria é alta? Ok. Isso daqui pode até ser falsidade. Quando isso aqui for verdade, isso daqui for mentira, porque é um C, então. Então, VF daria uma falsidade. Mas eu posso garantir que a Maria é alta? Isso é falso? Eu posso garantir isso? Não, eu conheço Marias que são altas e conheço Marias que são baixas. Isso não influencia em nada. Eu não posso dizer com toda a certeza do mundo que se o 2 é um número par, então Maria ela é alta. Eu não posso afirmar isso jamais. Agora no item E. Se Pedro é baixo, então Maria é alta. Gente, novamente, se o Pedro é baixo, condiciona a Maria ser alta? Não sei. Eu não posso afirmar com toda certeza nem que sim, que é verdade, e nem que não, que é uma mentira, que é uma falsidade. Eu não posso afirmar que tudo isso daqui que está dizendo é verdade, ou que tudo isso aqui que está dizendo é uma falsidade. Eu não posso afirmar isso. Eu só posso afirmar isso no que está na alternativa A, que o 2, ou ele é par, ou ele é ímpar. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo, porque ele é uma coisa ou ele é outra. Então, olha só, para finalizar a análise desta questão, se 2 ser par for verdade, 2 ser ímpar é falso. E na conjunção V com F, dá F. Agora, se o 2 ele é falso, ser par, 2 ser par é falso, e o 2 ser ímpar é verdade, se for falso e V, verdade, também dá falsidade na conjunção. Por isso que eu posso afirmar ali isto, que sempre vai ser falso. Por isso que é uma contradição, ok? Vamos para a próxima questãozinha. Questão número 3. Considere as afirmações. Se o diretor é forte, então o secretário é fraco ou o diretor é forte. Cara, vamos analisar, ó. Diretor ser forte, vou chamar de D. Então, o secretário é fraco, vou chamar de S. Esse aqui vai ser meu S, esse aqui vai ser meu D. Ou o diretor é forte. Então, o diretor é forte, e tá conectivo lógico ou, eu vou colocar aqui, ó, o ou. O diretor é forte. Ótimo. Então, olha só. Isso daí é o que nós temos dito aí. Essa daqui, essa questão aqui, eu não coloquei ela inteira, eu coloquei só essa parte. Porque nós vamos escrever se ela é, qual dessas daqui que é tautologia, qual que é contradição e qual que é uma contingência, tá? Mas vamos escrever todas elas para voltar analisando. Na 2, João é alto ou Paulo é gordo. E João não é alto e Paulo não é gordo. Bom, João é alto, vou chamar de J ou P. E João não é alto, então é a negação de J. E Paulo não é gordo. Paulo não é gordo. Então vou chamar de não G. Opa, não é G, eu chamei de P, é o Paulo. Então é não P. E é o item 3. Carlos não é tímido. Então, vou chamar de não T, porque ele não é tímido. C e somente C. C e somente C. Pedro é expansivo. Opa, não é C e somente C, não. Carlos não é tímido. Certo? E Carlos não é tímido. E se Pedro é expansivo, então Carlos é tímido. O que eu chamei de T.
Na ordem que estão expressas essas afirmações, são respectivamente uma. Então a pessoa pode dizer se é uma tautologia, uma contradição e uma contingência. Vamos pensar no seguinte. Nesse daqui, do primeiro, eu tenho D aqui, eu tenho D aqui. Eu poderia sair dessa questão fazendo a tabela verdade. Se eu fizer a tabela verdade, olha só. Não importa se esse aqui eu tenho um ou lógico aqui, não tem? Se eu tenho um ou lógico, vai ter condições disso daqui, ó, ser um ou lógico, isso aqui é uma condicional. Quando que a condicional é uma mentira? A condicional só é mentira no caso de ser V com F, certo? Correto? Muito bem, pensamos juntos. Condicional só é uma mentira se for Vera Fischer, se for VF. Agora, se eu estou falando que é VF, eu estou afirmando que o D é verdadeiro, não é? Mas vamos pensar juntos, gente. Se o D ele é verdadeiro, o D não dá aqui dentro também? Se o D é verdadeiro e ele está aqui dentro, significa que esse D daqui de dentro também é uma verdade, não é? Se esse D que está aí dentro também é uma verdade, e o meu conectivo de ligação com o S aqui? Meu conectivo de ligação com o S, ele é um ou? Cara, tem condição de uma verdade que está dita aqui resultar numa mentira com um ou? Nunca. Por quê? No ou lógico, a verdade ela é forte. Se aparecer uma verdade, tudo vai ser verdade. Então, se o D for verdade, vai dar verdade implica em verdade. Agora, se o D for falso, o D vai implicar em quê? Aí não me interessa. Por quê? Se o D for falso, na tabela verdade da condicional, se o primeiro for falso, não interessa o segundo. A resposta sempre vai ser uma verdade. Então, essa primeira que eu digo aqui, essa primeira que eu trouxe, ela é uma tautologia. Porque está dando sempre verdade. Tautologia. Vamos analisar a segunda. A segunda é fácil de ser analisada. Olha só. João é alto ou Paulo é gordo. E João não é alto e Paulo não é gordo. Bom, olha só. Se eu chamasse o J de verdade e o P de verdade, aqui não daria uma verdade? Ótimo, daria uma verdade, não daria? Mas se o J é verdade, não J seria falso, não seria? Por quê? É a negação. Mas não é uma conjunção aqui? Se é uma conjunção e um deles já é falso, cara, para tudo. É uma conjunção e um é falso, a resposta disso daqui seria falso. Aí eu tenho uma verdade aqui com uma falsidade aqui. E o meu conectivo final de ligação aqui é um E lógico, que é a conjunção. De novo, apareceu um F. Se aparecer um F, a resposta será falsa. Ah, tá. Vamos analisar de forma diferente, então, em vez de ser VV. Em vez de ser VV, agora eu vou analisar se fosse V e se fosse F. Verdade para o João e falso para o Paulo. Se eu falar que o João é verdade, não João é mentira. Pronto, já caiu por águas baixas. Se o João é verdade e o não João é mentira, deu falso aqui, vai dar falso aqui e vai dar falso no total. Continua dando falso. Agora, se eu analisasse e pegasse falso para o João e verdadeiro para o Paulo. Se o João é falso, não João é verdade. Tranquilo. Mas se o Paulo é verdade aqui, não Paulo aqui é falso. Cara, apareceu outro falso na conjunção. Dá tudo negado, dá tudo falsidade. Então já vai ser falso tudo. E só falta analisar um caso agora para a gente concluir. Qual caso? Se o João for falso e se o Paulo for falso. Mas se o João for falso e o Paulo for falso, do lado de cá daria bom. Por que daria? Depende do que você considera bom. O não J seria V. E o não P seria V. Aí na conjunção, V com V, que bonitinho, V com V dá V. Se V com V dá V, mas deu mil. Por quê? Olha pro lado de cá. Não deu F com F na disjunção simples? F com F na disjunção dá falso. E eu continuo com uma conjunção aqui. Então deu falso com
verdadeiro. Sendo assim, não importa quais valores que você pegue de ser verdade ou falsidade. Não importa qual desses valores você pegue para o J ou para o P, sempre tudo isso daqui vai ser falso. Se sempre tudo isso daí vai ser falso, o que vai acontecer? Vai ser uma contradição. Então isso é uma contradição. E a terceira? Carlos não é tímido e se Pedro é expansivo, então Carlos é tímido. Pensem comigo, gente. Se o T for verdade, se o Carlos é tímido, Carlos não ser tímido é uma mentira, não é? Bom, se é uma mentira e aqui já tem uma conjunção, não interessa o valor que eu tenho aqui, a resposta vai ser falso, ok? Agora, se eu afirmar que o Carlos ser tímido é mentira, então Carlos não ser tímido é verdade. Carlos não ser tímido é verdade. Então isso aqui pode dar uma verdade e... Vamos pensar aqui na condicional. O T, que é o Carlos ser tímido, eu falei que era falso. Então isso aqui dá falso. Poxa, mas é uma condicional. Se aqui o P for verdade, quanto que dá V com F? V implica em F. Na condicional, isso dá falso. Porém, se o meu P não for V, se o meu P for F, o que vai acontecer? Na condicional, F com F dá o quê? F com F dá V. Aí eu tenho V e V. Isso é possível? Sim, é possível. E V dá uma verdade na conjunção. Agora, aquele caso que eu mostrei para vocês, se o P for verdade, isso aqui dá uma falsidade. Então, eu teria o quê? V e F. Só que na conjunção, V e F dá uma falsidade. Então, isso seria falso. Então, aqui poderia ser tanto verdadeiro, essa informação aqui poderia ser tanto verdadeiro quanto falso. Logo, isso daqui é o quê? Uma contingência. Por isso que ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Pessoal, olha só. Analisamos, então, as três situações de contradição, contingência e tautologia, beleza? Vamos para a próxima questãozinha? Bom, considerando P e Q duas proposições quaisquer, assinale a alternativa que representa logicamente uma tautologia. Então, são proposições, gente, proposições quaisquer. Se são proposições quaisquer, vamos pensar, aqui não é uma conjunção, ele quer uma tautologia, tá? Ótimo. Então, tudo tem que ser verdade. É uma conjunção. Se o V for verdade, se o P for verdade, o não P vai ser uma mentira, né? Porque é a negação. E na conjunção, os dois têm que ser verdade para ser verdade. Então, tá errado. No B, não P e não Q. Eu não sei quem é P e não sei quem é Q. Mas eu posso ter o P sendo verdade e o não P sendo mentira. Isso já dá mentira. Então, não pode afirmar que isso daqui vai ser uma tautologia. Aí tem o C e o D, que é grande, vou esperar um pouquinho para analisar, e vou analisar a E. A E é uma disjunção simples de P ou Q. Cara, eu também não posso analisar. Se o P for verdade e o Q for verdade, ótimo. Isso aqui dá uma verdade. Agora, se o P for mentira e o Q for mentira, isso dá uma mentira. Então, não posso afirmar se vai ser verdade ou se vai ser mentira. Muito bem. Agora que eu tenho uma condicional, certo? A condicional só tem um caso que ela é negativa, né? Que ela é falsa, perdão. Qual é o caso que ela é falsa? Se der V aqui e der F aqui, tá bom? Esse é o único caso onde a condicional ela é falsa. Mas aqui é uma conjunção, não é? Para uma conjunção ser verdade, o que tem que acontecer com as duas premissas? Elas têm que ser verdadeiras. Mas se elas é verdadeira aqui, ela vai ser verdadeira aqui. E na disjunção simples, se uma delas for verdade, a outra já vai ser verdade. Então, esse caso aqui não pode acontecer. Diz da VF, diz da V implica em F. Isso nunca vai acontecer. Porque se der verdade para esse, vai dar verdade para esse também. Aí vai ser VV. Então, isso daqui sempre vai ser verdade.
Por isso que é a alternativa correta. E por que a de baixo está errada? Qual que é o caso de dar uma falsidade? É quando for V implica em F, certo? V implicar em F, o que vai acontecer? Para esse daqui ser falso, pode acontecer várias situações aqui. Um pode ser verdade, o outro pode ser mentira. Ambos podem ser mentira, tá? Então tem várias opções. Então eu não posso afirmar para este. Então o único que dá tautologia aqui é esse daqui, a alternativa C. A D, ela pode dar verdade, como ela também pode dar mentira. Ok? Então essa questãozinha era você analisar. Você até poderia fazer a tabela verdade aqui, mas perderia muito tempo. E nosso intuito não é isto neste exato exercício. Ok? Vamos para o próximo então. Estamos terminando. Próximo exercício. Gente, aqui ele vai falar o seguinte. O diagrama abaixo, que não está abaixo, está no próximo slide, porque não coube, óbvio, apresenta uma relação existente entre conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Ok. Os números racionais podem ser expressos pela razão P dividido pelo Q, em que P e Q são números inteiros e Q é diferente de zero. Definição de números racionais. Considere-se que a representação x elevado a c indique o complementar do conjunto x e que R seja o conjunto universo. Tudo isso para quê? Para chegar aqui e afirmar o seguinte. A partir daquele texto que nós lemos ali, julgue esse item a seguir. O argumento, se é um número real e não é um número real, um número racional, perdão, então é um número irracional. Cara, aqui você tem que dar uma viajadinha na maionese junto comigo agora. Não assim muito viajado. Por quê? Um número ele é racional ou ele é irracional. Não existe nenhum número na face da Terra que seja racional e irracional ao mesmo tempo. Então, se ele está falando o seguinte, não é um número racional, eu posso dizer que isto é um número... Eu posso dizer que ele é um número irracional. Eu posso afirmar isso. Então, se eu falar C, então é o mais forte. Aqui eu tenho um E. É um número real, vou chamar de P. P, aí E, porque ele já está dado aqui, né? É um número irracional que eu vou chamar de Q. P e Q implica em Q. Por que implica em Q? Porque ele está dizendo que é um número irracional. Aqui ele está afirmando que não é um número racional. Mas não ser um número racional implica que ele é irracional. É isso que era a charadinha do exercício. Bom, será que isso daqui vai ser tautológico? Ou seja, será que isso aqui vai ser uma tautologia? Analisando o contexto, olha só. Quando que é falso? Quando que é falso em uma condicional? Quando dá o caso V, F, correto? Todo mundo lembra disso. É a única condição de ser falso. Mas se o Q for falso, gente, se o Q for falso, esse Q daqui também vai ser falso, não vai? Mas se eu já tiver esse Q falso aqui na minha conjunção, não tem como a tabela verdade dessa conjunção dar verdade. Ela é obrigada a dar uma falsidade. Então, quando que vai dar a verdade aqui? Se eu chamo o Q de verdade, se eu chamar o Q de verdade, olha só, aqui já não vai ser falso, aqui já vai ser verdadeiro. E na condicional, o que acontece? Na condicional, isso daqui dá uma verdade. Não interessa o que seja aqui. Se esse segundo já for verdade, já vai ser verdade. Então, tem condições disso daqui dar uma mentira? Disso que está dito aqui ser uma mentira? A única condição de ser mentira, a condicional, era no VF. Mas eu não posso ter isso daqui. Por quê? Eu vou me contradizer. Vai ser uma contradição se eu falar que isso daqui é verdade. Isso daqui não é verdade. Nunca vai existir esse caso. Se nunca vai existir esse caso, significa que a tabela verdade de tudo isso que ele disse sempre vai ser uma verdade. Se essa tabela sempre vai ser uma verdade, ela vai ser uma tautologia. E por isso que essa questão está correta. Pessoal, vamos ver a última questão sobre tautologia e aí encerraremos a nossa aula, ok? Última questãozinha, então. Olha só. Julgue o item que segue a respeito da lógica proposicional. Se P e Q forem proposições simples, então a proposição
Cantoneira aqui significa negação, hein? Isso daqui, C e somente C, isso daqui ocorre. É uma tautologia. O primeiro passo a ser lembrado aqui, pessoal, é o seguinte. C e somente C. Quando que o C e somente C é verdade para que seja tautológico? Ele é verdade quando eu tenho VV e quando eu tenho F, F. Ou seja, quando as duas proposições aqui, ó, compostas, forem idênticas à tabela verdade delas. Então, só neste caso que é verdade. Mas, analisando a minha situação aqui, veja bem, eu estou negando isso daqui, não é? Como que eu faço uma negação de uma disjunção simples? Eu nego o primeiro, troco o sinal do E pelo OU e nego o meu segundo. A negação de que é? A negação da negação de que é que. Então, eu tenho isso daqui. C e somente C, não P e Q. Meu, olha só que legal. São iguais. Se são iguais, tem como a tabela verdade disso daqui ser diferente? Tem como essa tabela verdade aqui, se aqui for V, o que vai ser do lado de cá? Se eles são iguais, vai ser V. Se aqui for F, o que vai ser do lado de cá? Vai ser F. Então, os valores vão ser iguais. Logo, a bicondicional deles sempre vai ser tautológico. Então, sempre vai ser uma verdade. Por isso que o certo é a nossa alternativa. Bom, galera, esta aula aqui nós vimos a tautologia, a contradição e a contingência, beleza? Grande abraço, até a próxima.